Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da disciplina eletiva. Eu sou a professora Simone e hoje, na nossa eletiva Brasil que Canta e Encanta, nós vamos aprender um pouco mais sobre um outro gênero musical. Vamos lá? Gênero musical da aula de hoje: música popular brasileira, conhecida como MPB. Podemos dizer que a MPB surgiu ainda no período colonial brasileiro, a partir da mistura de vários estilos. Entre os séculos XVI e XVIII, misturou-se em nossa terra as cantigas populares, os sons de origem africana, fanfarras militares, músicas religiosas e músicas eruditas europeias. Também contribuíram neste caldeirão musical os indígenas com seus típicos cantos e sons tribais. Na segunda metade do século XIX, surge o choro ou chorinho, a partir da mistura do lundu, da modinha e da dança de salão europeia. Em 1999, a cantora Chiquinha Gonzaga compõe a música Abre Alas, uma das mais conhecidas marchinhas carnavalescas. Durante a história, nota-se claramente a ideia de um movimento artístico-cultural, subentendendo-se tudo aquilo que é realmente popular. Sendo assim, possível a inclusão de ritmos desde o samba ao experimentalismo que beira o barroco do Mangue Beat. A MPB. Principais nomes na história: Noel Rosa, 1910-1937. Sambista, cantor, compositor, bandolinista, violonista brasileiro e um dos maiores e mais importantes artistas da música no Brasil. Teve contribuição fundamental na legitimação do samba de morro e no asfalto, ou seja, entre a classe média e o rádio, principal meio de comunicação em sua época. Fato de grande importância, não só o samba, mas a história da música popular brasileira. Aí está a foto do nosso grande cantor e compositor Noel Rosa. Também nomes importantes da MPB são Carmen Miranda, Jorge Ben, que antes era conhecido como Jorge Benjor, Secos e Molhados, que tinha, né, como vocalista Ney Matogrosso, Chico Science, João Gilberto, cantor conhecido mundialmente, Chico Buarque de Holanda, Nara Leão, Novos Baianos. Os marginais da MPB, ou seja, conhecidos como os cantores rebeldes, Jardes Macalé, Sérgio Sampaio, Belchior e Itamar Assunção. Adoniran Barbosa, grande poeta e cantor, responsável pela música Trem das 11, que nós já vimos e ouvimos quando aprendemos um pouco mais sobre o samba no Brasil. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa para olhar e eu não posso ficar.
Décadas marcantes, 1960 e 70. A Tropicália. Movimento tropicalista foi um movimento cultural que surgiu sob a influência das correntes artísticas de vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira, como o pop rock e o concretismo. Misturou manifestações tradicionais da cultura brasileira a inovações estéticas radicais. Tinha objetivos comportamentais que encontraram eco em boa parte da sociedade, ou seja, voz sob o regime militar, no final da década de 1960. O movimento manifestou-se principalmente na música, nas artes plásticas, no cinema e no teatro, ou seja, todos eram contra a ditadura, onde não se podia escrever nada sobre política, atitude, sobre opiniões sobre o que estava acontecendo na sociedade na época. A Tropicália teve nomes famosos como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Os Mutantes da Rita Lee e Tom Zé. Caetano Veloso. Como não lembrar dessa figura tão importante da música? Caetano Veloso, nascido Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, em Santo Amaro da Purificação, 7 de agosto de 1942. É um músico, produtor, arranjador e escritor brasileiro, com uma carreira que já ultrapassa 4 décadas. Caetano construiu uma obra musical marcada pela releitura e renovação, considerada de grande valor intelectual e poético. Como não lembrar de Debaixo dos Caracóis? Influência na geração. A música popular brasileira passou a ter grande apelo comportamental durante a fase do regime militar, onde compositores como Geraldo Vandré e Chico Buarque iniciaram uma onda de músicas de protesto ao sistema político nacional, sendo uma espécie de alavanca para a movimentação do povo em passeatas, apresentando sucessos como Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores e Apesar de Você. Amanhã vai ser outro dia. Verso inicial da canção Apesar de Você, composição de Chico Buarque de Holanda. A nova MPB. Depois de alguns anos em desuso, atualmente a música popular vai voltando aos grandes dias. Há de se ressaltar a qualidade dos novos compositores brasileiros. Artistas como Marisa Monte, Adriana Calcanhoto e a banda carioca Los Hermanos iniciaram uma nova era da música nacional, sem a atenção das grandes indústrias de música, porém com letras e instrumentais invejáveis até para os revolucionários do tropicalismo. Bossa Nova. A bossa nova é um gênero musical derivado do samba, que nós já estudamos, nas nossas aulas. Porém, sofreu também forte influência do jazz americano nos Estados Unidos. Surgido no final da década de 50 no Rio de Janeiro, a bossa nova se tornou um dos movimentos mais influentes da história da música popular brasileira. Conhecida em todo o mundo, teve como principais representantes João Gilberto, Nara Leão, Baden Powell, Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, que nós também já estudamos na nossa eletiva. Os dois últimos foram os compositores da segunda canção mais executada no mundo, Garota de Ipanema. Tom Jobim.
1927 a 1994. Maestro de formação erudita e gênio em composições populares, é maior representante da MPB no mundo. Em parceria com seu amigo Vinícius de Moraes, compôs Chega de Saudade em 1958, que estourou na voz de João Gilberto, assim como Desafinado. A música popular brasileira, mais conhecida como MPB, surgiu a partir de 1966, da fusão da bossa nova com a música de raiz brasileira. Como dissemos antes, a bossa nova sofreu influência do jazz americano, enquanto a jovem guarda e o tropicalismo incorporaram em suas músicas uma pitada de rock and roll. A MPB, por sua vez, vem englobar todas essas influências, mas também retorna à sonoridade nascida no nosso país, acrescentando um pouco dos gêneros até aqui estudados, como o baião, o choro, dentre outros. A sigla MPB nasceu da luta contra a ditadura militar, pois foi nesse movimento que vários artistas se uniram em repúdio, ou seja, contra o golpe. Ou seja, não se podia comentar, escrever, muito menos cantar músicas que falassem de algo que estava acontecendo na sociedade. Dentre esses artistas, podemos citar Chico Buarque, Elis Regina, Clara Nunes, Geraldo Vandré e os já citados Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, além dos pernambucanos Geraldo Vandré, Geraldo Azevedo e Alceu Valença. Chico Buarque, em 1966, com a banda, divide o primeiro lugar do Festival da Record, com Jair Rodrigues, que interpretava Disparada, de Geraldo Vandré. Também tem inúmeras canções de protesto, como Apesar de Você, de 1970. Em 1976, ao lado do grande Milton Nascimento, cantou O Que Será? Elis Regina, 1945 a 1982, a grande rainha. Elis Regina Carvalho Costa, mais conhecida como Elis Regina, foi uma famosa cantora e compositora brasileira, a qual nasceu na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, em 17 de março de 1945. Onde começou sua carreira como cantora aos 11 anos de idade em um programa de rádio. Sempre engajada politicamente, Elis participou de uma série de movimentos de renovação política e cultural brasileira, com voz ativa da campanha pela anistia de exilados brasileiros. O despertar de uma postura artística engajada e com excelente repercussão acompanharia toda a carreira, sendo enfatizada por interpretações consagradas de O Bêbado e A Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, a qual vibrava como o hino da anistia, ou seja, da libertação. Milton Nascimento, 1942, cantor e compositor brasileiro, reconhecido mundialmente como um dos maiores influentes e talentosos cantores e compositores da música popular, responsável pela música Coração de Estudante, muito especial para todos nós. Geraldo Vandré,
Causou grande impacto com Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, em 1968, no terceiro Festival Internacional da Canção. Sentiu na pele a força e o terror da ditadura, sendo torturado pelos militares, ou seja, não podia escrever, compor uma música que falava sobre o que estava acontecendo na sociedade naquele momento. Aí foi um pouco, né, sobre um novo gênero musical, a música popular brasileira. Agora nós vamos ouvir algumas músicas e conhecer algumas letras e artistas desse movimento. Vamos lá?